E aí, galera, beleza? Professor Daniel aqui, começando mais um bloco com vocês. E hoje, ó, vamos começar aí neurooftalmologia, parte de bases de neurooftalmologia, iniciando pelo tema anatomia das vias ópticas. Cara, anatomia das vias ópticas é um tema realmente mais denso. É um tema um pouco mais, que eu diria até pesado, cara. Mais difícil, mais pesado, mas fica tranquilo que depois dessa aula aqui, com os conceitos que nós vamos dar aqui para vocês nessa aula, esse tema aqui, ó, que é pesado, vai ficar muito mais agradável de você lidar. Fica tranquilo, vem comigo e vamos lá, vamos falar aqui a respeito dos seguintes elementos aqui da estrutura das vias ópticas. Vamos lá, nós vamos falar de nervo óptico, vamos falar, o nervo óptico ele vai lá no quiasma, do quiasma sai ali o trato óptico em direção a quem? Corpo geniculado lateral. Do corpo geniculado lateral nós temos as radiações ópticas indo em direção ao córtex occipital, que é o último elemento que nós vamos comentar hoje nas nossas aulas. Tranquilo, pessoal? E ó, vamos começar por aquele que é o que mais cai na tua prova, que é o nervo óptico. O nervo óptico tem aí quatro partes principais: a parte intraocular, a parte intraorbitária, a parte intracanalicular, aquela que entra aqui no canal óptico, e aquela parte intracraniana que vai em direção ao quiasma. Pessoal, vamos começar pela parte intraocular. E olha só, a primeira coisa que você tem que entender dessa parte é o seguinte: vai lá. Primeira coisa, qual é a origem do nervo? Esse é o primeiro elemento. E a gente responde da seguinte forma: o nervo se origina a partir de 1.200.000 axônios de células ganglionares. Fibras essas, cara, que não são, ó, mielinizadas. Elas não são mielinizadas. Isso é importante para você. Grave esse conceito. Só que assim, ela se reúne, não é de qualquer forma, não é uma forma aleatória, cara. Então vamos pensar assim, olha só. Vamos dividir a nossa retina ali bem na fóvea em retina nasal e retina temporal. A retina temporal, pessoal, ela penetra, ela se reúne ao nível do nervo óptico, seguindo mais ou menos uma via arqueada em direção ao polo superior e inferior do nervo. Já a retina nasal, que inclui aqui o feixe papilomacular e a retina nasal ao disco óptico, ela penetra aqui pelas laterais, aqui no sentido horizontal. E isso aí é fundamental, porque, olha, isso influencia muito alguns achados clínicos, principalmente quando a gente vai estudar aí a parte das atrofias ópticas. Vamos fazer um teste? Imagina que o seu paciente teve lesionadas as suas fibras temporais. Todas as fibras temporais dele foram lesionadas, cara. Onde que vai ser a atrofia? Pô, a atrofia vai ser aqui na direção vertical. Agora imagina que todas as fibras nasais tenham sido lesionadas. Como é que vai ser essa atrofia? No sentido horizontal. Olha essa imagem. Olha só. Olha como é característico. Olha aqui, ó, corado, corado. E olha essa palidez aqui. Essa palidez que parece mais aí uma gravata em borboleta. Essa é a famosa atrofia em gravata borboleta, clássica das tuas provas. E olha, grava esse conceito, que aí você não precisa mais aí, você com o seu raciocínio você vai saber qual o tipo de atrofia que o paciente vai ter, entendendo essa característica inicial. Muito bem, eu formei o meu nervo, formei a porção intraocular, a porção que você examina no seu ambulatório, tá lá, você formou. E é importante a gente analisar ela sobre detalhes, detalhes mesmo histológicos mesmo. Então vamos fazer aqui um corte no nervo e colocar na lâmina. Ó. Vou lá, coloquei na lâmina. Olha só, pessoal, a parte intraocular tem cerca de 1 milímetro de comprimento por 1,5 de largura. Então, deixa eu desenhar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó, 1 milímetro de comprimento por mais ou menos 1,5 de diâmetro. E ela é dividida em três partes principais. É curtinha, mas dividida em três partes, levando em consideração quem? A lâmina crivosa da esclera, por onde passa ali os axônios pela esclera. Pessoal, olha só. Nós temos a parte antes da lâmina crivosa, que a gente chama de pré-laminar, a parte que está na lâmina crivosa, que a gente chama de parte laminar, e a parte que a gente chama de pós-laminar, ou retrolâmina crivosa ali, que é a parte pós-laminar. E essa é a mais importante para vocês. Eu, inclusive, estou evidenciando aqui para vocês, porque olha só, olha a diferença de uma estrutura que tinha 1,5 milímetros de diâmetro, agora nós temos uma estrutura aqui na região pós-laminar de 3 milímetros de diâmetro. Nossa, Daniel, mas mudou aí, só duplicou o diâmetro e é exatamente isso, cara. Você tem que entender o motivo dessa duplicação. Por que que duplicou? Por dois motivos principais, pessoal. Motivo número um, por conta da mielinização do nervo. Motivo número dois, por conta das meninges.
E olha só, vamos falar um pouquinho da mielinização. Olha essa imagem, olha como os feixes eles são extremamente mielinizados. Olha só, extremamente mielinizados. E quem é que faz esse revestimento de mielina? Os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são responsáveis por fazerem essa mielinização do nervo óptico. E olha só, que interessante. Primeiro conceito de prova, cara, existe chivanoma de nervo óptico? Não, porque quem faz a mielinização do nervo óptico não é a célula de Chivan, mas sim os oligodendrócitos. Questãozinha maldosa de prova que você não vai cair. Tranquilo? Agora olha isso aqui, ó. Percebe que existe células maiores e também existem células menores. Essas células maiores nós chamamos de células magnocelulares. São em torno de 20% das células ganglionares. E elas têm a função de serem grandes, rápidas e detectarem a movimentação grosseira. Elas geralmente são mais relacionadas aos bastonetes. As células parvocelulares, por sua vez, elas são as mais comuns, 70%. Só que, ó, presta atenção num detalhe interessante, ela é parvo. Parvo é o quê? Da impressão de lerda. Ela é mais lenta na transmissão. E elas são menores. Só que elas são mais responsáveis aí pela movimentação mais fina, por detectar movimentos finos, por detectar a questão das cores. Estão mais relacionadas aos cones. Beleza, pessoal? É isso que você tem que gravar das magnocelulares e das parvocelulares. Agora vamos partir ali para as meninges. E olha aqui, ó. Olha esse nervo. Está aqui o nervo envolto por meninges. A primeira meninge é a pia mater. A pia mater é formada de meningotélio. Ela é importante porque ela envia vários pequenos septos por interior do nervo óptico. Tá? E olha, esses septos são vascularizados, então ela tem um papel de nutrição e de sustentação do nervo óptico. Ela é a mais próxima do nervo. Após a pia mater, você tem ali a subaracnoide. E da subaracnoide, eu quero que você entenda que ela também tem células meningoteliais e que ela tem lá o espaço subaracnoide por onde passa o líquor. O líquor do sistema nervoso central, sabe? Passa por ali. E por fim, nós temos a dura mater, mais fibrosa, mais elástica, com cerca de 0,5 milímetros de diâmetro. Entenda esse slide fundamental para a gente fechar aqui esses conceitos. Só mais duas adições aqui para vocês, duas adições de conteúdo aqui para vocês. Primeiro, a vascularização dessa cabeça do nervo óptico, que é feito pelo círculo de Zinn-Haller. Em especial, o principal vaso aqui que contribui para essa vascularização, as artérias ciliares posteriores curtas. Você tem ali ramos da pia mater, ali ramos piais. E você também tem alguns outros vasos coroidais. A questão é que a artéria central da retina não é a grande artéria da cabeça do nervo óptico que vai vascularizar o nervo óptico. Não, são as ciliares posteriores curtas. Não caia nessa pegadinha. Daniel, e a drenagem venosa? Veia central da retina. Beleza, pessoal? Agora sim, podemos passar para as demais partes do nervo óptico. Estamos aqui na parte intraocular, vamos passar para a próxima, que é a parte intraorbitária. E da intraorbitária, o que eu quero que você entenda é que ela é a maior parte do nervo óptico, é a de maior extensão, até mais ou menos 25 milímetros em média. E essa extensão é fundamental porque é necessário que haja mais nervo do que o necessário de extensão para que o olho possa se movimentar livremente, sem tensionar o nervo. Então é fundamental. E onde que essa parte termina? Ao adentrar no forame óptico, que você já conhece, primeira aula do curso Soft Review, curso de base. Onde está o forame óptico? Na asa menor do esfenoide. E ela finaliza lá para iniciar então a porção intracanalicular do nervo óptico. E olha só, pessoal, porção intracanalicular que tem mais ou menos 6 milímetros de comprimento. Ela passa aqui, nesse canal óptico, aqui no esfenoide. E aqui o que eu quero que você grave é que ela é a porção mais fixa do nervo óptico. Ela está travada ali. Daniel, qual é a importância disso? A importância disso é que se esse paciente toma um trauma contuso, aquele local facilmente sofre cisalhamento. Então, é o local do nervo óptico mais propício a traumas por cisalhamento. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, isso que você grava da parte intracanalicular. Intracanalicular, parte mais suscetível a traumas contusos, a trauma por cisalhamento. Por fim, a parte intracraniana, tá? Intracraniana que tem cerca de 10 milímetros de extensão e vai em direção ao quiasma.
Importante você entender aqui duas relações interessantes com relação às artérias intracranianas. Em geral, a artéria carótida interna fica lateral à porção intracraniana do nervo óptico e a artéria oftálmica fica na parte inferior, passando inferiormente ao nervo óptico. Beleza, pessoal? É isso que você tem que saber aqui das demais partes do nervo óptico dos nossos pacientes. E olha, o que acontece? Esses nervos vão se encontrar numa região que nós vamos chamar de quiasma, nossa próxima estrutura a ser estudada nesse momento. Então, o que é o quiasma? O quiasma nada mais é do que o encontro desses nervos ópticos. Cara, aqui passam cerca de 38% das fibras que entram no insight do sistema nervoso central. Veja que é uma estrutura extremamente importante do ponto de vista da quantidade de fibras que passam ali. E o que acontece? Quais são os detalhes importantes que você tem que entender? Olha só, o quiasma é essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Tá? Vem lá o nervo, toca aqui, ó, e aí sai os tratos ópticos. Este é o quiasma. O que essa imagem tem para mostrar para vocês é o seguinte: olha quantas estruturas estão próximas do quiasma. Olha quantos vasos estão próximos do quiasma. Olha que tem a glândula pineal, a glândula hipófise aqui, tem o seio cavernoso, tem o seio esfenoidal. Cara, tem muita coisa que pode ali acometer o teu quiasma. Então, várias doenças destas estruturas podem aí acometer o seu quiasma, desde aneurismas, passando aí por tumores, por exemplo, passando aí pelo clássico tumor de hipófise, o crânio faringioma, outra doença clássica que pode ocasionar, a gente vai ver mais na frente, porque esses dois são os mais importantes para você. Doenças do seio esfenoidal, doenças do seio cavernoso pode acometer o seu quiasma. Perfeito, pessoal. Então, o paciente que se manifesta para você com lesão de quiasma, você tem que investigar o sistema nervoso central, tem que fazer um exame de imagem, tem que identificar a causa. Perfeito? E olha só, vamos lá. Quais são os detalhes importantes? É aqui que acontece o que a gente chama de decussação das fibras nasais. Olha lá, este desenho, eu sugiro a vocês que vocês gravem esse desenho, tá? E vocês, todas as vezes que estiverem diante de uma questão, faça ele rapidinho ali no papel da questão para você conseguir se guiar. Olha o que acontece no quiasma. Cara, tá aqui, ó. Retina temporal do olho esquerdo, ela vai, passa direto. Retina nasal do olho esquerdo cruza. A retina nasal do olho direito cruza, retina temporal passa direto. Ou seja, no quiasma que você tem a decussação das fibras nasais. Fibras essas que são responsáveis pelo campo de visão temporal. Perfeito? Então, Daniel, se eu tiver uma lesão de quiasma, uma lesão total ali dos feixes nasais, o que eu vou ter? Qual é a grande manifestação clássica desse tipo de alteração? É a himenopsia bitemporal, mostrada aí pelo exame de campo visual. É clássico essa alteração. Olhou o acometimento bitemporal, pensa em quiasma. Isso é medular para vocês. Daniel, o que mais que é interessante? Olha só, pessoal, o quiasma, em geral, ele é central em relação à hipófise. Ele fica bem em cima ali da célula túrcica, 80% das vezes. Só que às vezes ele não é central. Às vezes ele é, por exemplo, pré-fixado. O que acontece? Ele fica um pouquinho mais à frente da célula túrcica. Olha só, um pouquinho mais à frente. Ah, Daniel, e daí? Qual é a importância? E daí que é o seguinte, se você tem um tumor de hipófise num caso como esse tumor ele vai crescer e vai atingir principalmente, ó, trato óptico, em vez de ser o quiasma. O trato óptico fica mais suscetível nesse tipo de paciente, essa variação anatômica. Agora imagina, por exemplo, não, na verdade, você tem ali um quiasma pós-fixado. Tá lá, o quiasma formou aqui um pouquinho mais atrás. Ora, um tumor de hipófise, nesse caso, vai atingir, vai deixar mais vulnerável os nervos ópticos, por exemplo. Isso que você tem que saber dessas variações anatômicas. O que mais, Daniel? Olha só, com relação à posição das fibras nasais lá no quiasma. Na parte inferior do quiasma, cara, por exemplo, na parte inferior você vai ter as fibras nasais inferiores. Ou seja, olha essa imagem, olha esse tipo de tumor. Tumor de hipófise. A hipófise está abaixo do quiasma. Então, esse tumor de hipófise, teoricamente, vai causar o quê, Daniel? Vai causar hemenopsia bitemporal? Vai. Mas lá no comecinho do quadro, ele ataca primeiro quem? As fibras nasais inferiores. Ou seja, no comecinho, você vai ter uma hemenopsia bitemporal? Vai. Mas você vai ter um acometimento muito maior na parte superior do campo visual. Por quê, Daniel? Porque as fibras nasais inferiores estão sendo afetadas primeiro. É diferente desse segundo exemplo.
que você tem as fibras nasais superiores na parte superior do quiasma. Imagina, então, uma doença que vem lesionando o quiasma de cima para baixo. O que vai acontecer? Qual vai ser a manifestação? A hemianopsia bitemporal. Perfeito. Mas pior aonde? Bom, se eu estou lesionando primeiro as fibras nasais superiores, vai ser pior, então, na região temporal inferior do meu campo visual. E é o que você vê aqui. Tá lá. Hemianopsia bitemporal, mas olha, aqui na região inferior, muito pior. Ou seja, se você pega um paciente seu, cara, com essa alteração, a hemianopsia bitemporal, pior na parte inferior, você vai pensar em tumor de hipófise? Não, né, pessoal? Por quê? Porque provavelmente você tem uma coisa que está crescendo de cima para baixo. A hipófise é inferior. Você então provavelmente tem o grande exemplo desse tipo de doença é o que? O crânio faringioma, que em geral ele atinge o quiasma na parte superior do quiasma. Então, esse conhecimento tem relação para você com o seu diagnóstico, para te ajudar, para te auxiliar no diagnóstico. Mais duas informações eu preciso passar aqui para vocês. A próxima informação é a informação do joelho de Willebrand. O que é o joelho de Willebrand? Pessoal, o joelho de Willebrand é o seguinte. Olha só, aqui é o quiasma. Eu tomei liberdade para fazer esse desenho desse quiasma aqui para vocês. E a ideia que eu quero te mostrar é o seguinte. Olha essas fibras nasais aqui, ó. Fibras nasais inferiores. Elas vêm aqui, ó, vão decussar, elas fazem um joelhinho aqui no nervo óptico contralateral e desce. Esse joelhinho é o joelho de Willebrand. Qual é a grande alteração aqui? Imagina que você tenha, por exemplo, um tumor nessa parte aqui, ó, uma lesão nessa parte distal do nervo óptico. Cara, olha a manifestação que você vai ter. Você vai ter, claro, tá lesando o nervo óptico do olho esquerdo, então esse olho esquerdo vai ter baixa de visão, vai ter alteração do campo visual do olho esquerdo. Mas olha, você também está pegando ali o joelhinho do Willebrand. O que é o joelhinho de Willebrand? O joelhinho de Willebrand são as fibras nasais inferiores do outro olho. Ou seja, você vai ter um olho com baixa de visão e o campo visual alterado, e o olho contralateral ao tumor, você vai ter um escotoma temporal superior. Por quê? Porque as fibras nasais inferiores do joelho de Willebrand foram afetadas. Tranquilo, pessoal? Tudo bem. Então, isso aqui é o escotoma juncional, que a gente chama escotoma juncional de Tracair, escotoma ipsilateral mais escotoma temporal superior contralateral. Mais um conhecimento diferenciado que já caiu na sua prova. E a gente está passando aqui esses conceitos para vocês. Beleza, pessoal? O próximo conceito se chama cegueira pós-fixação. E olha, esse conceito é bem interessante porque, assim, imagina que isso aqui é o olho do nosso paciente. Olho esquerdo, olho direito. Retina temporal, retina nasal, retina temporal. Imagina aí, é o olho do nosso paciente, aqui é a fóvea do paciente. Cara, é o seguinte, esse paciente ele só tem os campos nasais, só as retinas temporais dele estão funcionando, certo? Se você tem uma lesão de quiasma, então somente os campos nasais estão funcionando. Tranquilo, pessoal? Olha, campos nasais não se sobrepõem. Esse paciente provavelmente vai se queixar de dificuldade de estereopsia, ele vai se queixar aí, por exemplo, de diplopia. Por quê, Daniel? Porque existe um deslizamento desses campos, eles não se sobrepõem. É um fenômeno de deslizamento. Mas olha que interessante. Imagina que eu dou para esse paciente aqui uma coisa para ele ler. Eu vou dar lá, a apostila do Off Review, tá lá. Eu vou falar, olha, leia a apostila. A gente sabe que quando a gente aproxima algo da nossa leitura, os nossos olhos convergem. Olha aqui, ó. Convergiu, os olhos estão convergindo. Agora eu vou desenhar para você o campo de visão desse paciente. Olha só, Daniel, só a parte nasal consegue enxergar, certo? Então vamos aqui, olho direito. Olha só, o campo de visão do olho direito, ó. Campo de visão do olho direito. Qual é o campo de visão do olho esquerdo? Ó, campo de visão do olho esquerdo. Ou seja, consegue ler aqui. Mas, cara, veja que atrás da apostila Off Review, nenhum dos campos está pegando. Ou seja, existe uma cegueira pós-fixação. Esse é o conceito da cegueira pós-fixação, para vocês entenderem aí com mais tranquilidade. Finalizamos, então, a parte de quiasma óptico e vamos passar para o trato óptico. Daniel, primeira coisa que tem que saber de trato óptico. Do que é formado, qual é a origem do trato óptico? Aí lá vai eu de novo. Cara, faz o desenho e analisa. Olha só, tá aqui, quiasma, então trato óptico. Trato óptico é formado pela retina temporal ipsilateral e pela retina nasal contralateral. Pronto. A partir daí você já vai conseguir raciocinar que o trato óptico, a lesão do trato óptico, vai se manifestar aí como uma hemianopsia homônima contralateral.
E hemenopsia homônima contralateral, pessoal, é o dado marcante das síndromes retroquiasmáticas. As lesões retroquiasmáticas causam esses escotomas homônimos contralaterais. Olha só, tá lá. Lesionei, vamos imaginar que a gente lesionou aqui o olho esquerdo. O que, que vai acontecer? Retina temporal do olho esquerdo não funciona, ele vai ter um escotoma à direita, do campo visual à direita. Retina nasal não funciona, ele vai ter um escotoma do campo visual à direita. Ou seja, está aqui. Esse é o escotoma homônimo contralateral. Hemenopsia homônima contralateral, característico da lesão de trato óptico. Daniel, mas essa hemenopsia homônima do trato óptico, das síndromes retroquiasmáticas, tem alguma diferença entre elas? A gente vai ver que tem. Quanto mais você vai chegando próximo ao córtex occipital, mais elas vão ficando extremamente simétricas, extremamente congruentes. E aqui, no comecinho, você tem ainda uma forma incongruente. Olha só, aqui está muito melhor do que aqui. Aqui parece estar pior do que aqui, por exemplo. Ou seja, não é uma lesão extremamente perfeita, igual entre os dois olhos. Essa é a ideia. Quanto mais você vai chegando próximo ao córtex occipital, mais essas lesões entre os olhos vão ficando cada vez mais simétricas entre os campos visuais dos olhos afetados. Beleza, pessoal. O segundo conceito que você tem que pegar aqui do trato óptico é o seguinte: como é que é essa pupila, como é que é a reação pupilar do paciente que lesionou o trato óptico? E aqui tem uma característica muito importante: a pupila hemianóptica de Wernicke. Olha, você tem um paciente, cara, que tem uma hemiretina funcionante e uma hemiretina não funcionante. O que é essa pupila de Wernicke? Você joga um feixe de luz na retina funcionante, a pupila contrai, você tem o reflexo preservado. Agora, se você joga esse mesmo feixe de luz no lado da retina não funcionante, a pupila não reage. Isso é uma lesão muito característica. Isso te faz pensar em trato óptico. E ó, outro detalhe importante, Daniel. Aqui no trato óptico, no comecinho do trato óptico, um pouquinho depois do comecinho, quem é que sai da via óptica? As vias pupilares, elas saem da via óptica. As vias pupilares saem da via óptica. Ou seja, a partir de agora, após o trato óptico para frente, cara, não, a lesão do sistema nervoso das vias ópticas não vai concorrer com alteração de pupila. Tranquilo? O terceiro elemento que a gente vai conversar aqui agora é a atrofia óptica. E aí você já sabe. Olha lá, faz o desenhinho, cara. Se eu tenho lesão das fibras temporais do olho ipsilateral, qual vai ser a atrofia que eu vou ter no olho ipsilateral? Eu vou ter uma atrofia superior e inferior. E no olho contralateral, eu vou ter a atrofia em gravata borboleta, porque eu afetei as fibras nasais do olho contralateral. Beleza, tranquilo. Isso aqui fecha trato óptico e a gente pode partir então para o corpo geniculado lateral. Beleza, pessoal? Então, tá lá, atrofia vertical, retina temporal, atrofia horizontal, retina nasal. É só você fazer no desenho. E agora a gente passa para corpo geniculado lateral. O corpo geniculado lateral é muito parecido com o trato óptico. É logo depois do trato óptico você tem o corpo geniculado lateral. É como se fosse um grande hotel. Imagina assim, um grande hotel onde a via óptica, onde as células ganglionares, os axônios das células ganglionares lá da retina vão fazer suas sinapses. Tá lá, é um grande hotel. Tá? E se a gente fosse observar esse hotel com mais detalhes, a gente ia ver que é um hotel aí de 6 andares. Né? Tem 6 camadas. 6 camadas para se fazer sinapses. As duas primeiras são direcionadas às células magnocelulares. As 4 últimas ali, 3, 4, 5 e 6, às células parvocelulares. Beleza, pessoal? As células ganglionares parvocelular, da terceira à sexta camada, e células ganglionares magnocelular, a primeira e a segunda camada. O difícil aqui é você aprender, você conseguir decorar quais destas camadas servem à retina temporal e quais delas servem à retina nasal. E é bem tranquilo agora, porque a gente vai passar um conceitozinho para vocês, né? Tem diquinha nessa parte, tem dica para a gente ajudar vocês. Olha só, imagina da seguinte forma, eu vou teatralizar para ti aqui. Imagina que eu sou a retina temporal. Olha aqui, como é que eu sou a retina temporal? Olha só, lá vem aqui o estímulo passa rapidinho aqui pelo quiasma, nem cruza nem nada e já vai direto para o corpo genicular lateral. Sabe? Ela vai aqui, ó, rapidinho, passou, pronto. Chegou lá, alugou lá os andares para fazer as sinapses dela, ótimo, beleza. A retina nasal, cara, coitado. Retina nasal, ela surge ó, lá do outro lado.
Aí ela vem devagarzinho, chega no quiasma, que é quase que um entreposto, sabe? Sabe aquele entreposto que você tem que pagar, fazer o pedágio e tudo mais? É aqui, a retina nasal ela faz isso. Ela vai devagar, aí depois de muito tempo ela chega no corpo geniculado lateral, chega lá no hotel. E aí ela pergunta assim, cara, eu preciso fazer minha sinapse? Eu queria uns andares aí para fazer minha sinapse. Aí o que que o recepcionista fala? Vocês chegaram atrasados. Vocês chegaram atrasados, mas fica tranquilo. Eu acho que vai dar certo. Eu tenho um quarto para vocês. Ou seja, eu tenho um quarto para 6. Aí fica muito fácil você saber agora quais são as camadas, porque a retina nasal ela vai fazer sinapse com a camada número 1, a camada número 4 e a camada número 6 do corpo geniculado lateral. Beleza, pessoal? E a temporal, Daniel? Temporal é o que sobrou, né? 2, 3 e 5. Tranquilo, galera? Beleza? Daniel, como é que é a lesão? Como é que é um paciente com lesão de corpo geniculado lateral? Como é que acontece? Como é que ele se manifesta? Vamos lá. Como é que é o campo visual? Como é que é o reflexo pupilar? E como é que é a questão da atrofia óptica? Vamos raciocinar? Campo visual, galera. Eu lesionei quem? Eu lesionei retina temporal ipsilateral, lesionei retina nasal ipsilateral. É uma síndrome retroquiasmática. Retina temporal ipsilateral, retina nasal contralateral. Se é uma síndrome retroquiasmática, hemenopsia homônima contralateral. Daniel, lesei à esquerda, eu vou ter uma hemenopsia homônima à direita. Daniel, lesei o hemisfério direito, lá o corpo geniculado lateral do lado direito do meu encéfalo. Vou ter hemenopsia homônima contralateral, ou seja, à esquerda, nesse caso. Daniel, e como é que são os reflexos pupilares? Se você pegou bem a dica lá do trato óptico, os reflexos são normais. Por que normais? Porque as fibras pupilares já saíram lá no trato óptico. Elas já saíram, elas não foram afetadas por essa lesão no corpo geniculado lateral. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então aqui, reflexos pupilares normais. Daniel, e atrofia óptica? Olha só, pessoal, raciocina comigo. Aqui eu tenho outros neurônios. Aqui já não é mais neurônio de retina, não, hein? Aqui é outro neurônio já. Se esse neurônio morre, tem porquê o nervo óptico atrofiar? Não, né, galera? Se aqui está morrendo células que não são as células do nervo óptico, não tem porquê você ter atrofia. Ou seja, atrofia aqui vai ser algo incomum. Tranquilo? É isso que você tem que saber de corpo geniculado lateral. E o próximo elemento são as radiações ópticas que vão levar o sinal visual até o nosso córtex occipital. E olha só, radiações ópticas são essas estruturas que vocês estão vendo aqui. Existem dois tipos de radiação. E eu vou desenhar aqui para vocês. Olha só, existe o tipo da radiação das fibras inferiores, tá? Fibras inferiores que passam aqui, ó, pelo lobo temporal. Detalhe importante anatômico. Veja que as fibras inferiores, as fibras temporais, elas vêm aqui para a região anterior e voltam, formando aqui uma alça. Uma alça que a gente chama de alça de Meyer. Alça de Meyer. Beleza, pessoal? Existem as fibras superiores. As fibras superiores, elas percorrem aqui, ó, o lobo parietal. Então, elas estão aqui relacionadas ao lobo parietal. Tranquilo, pessoal? Imagina assim, vamos imaginar que eu lesionei todas as fibras de um hemisfério. Lesionei, pum, todas. Ora, a gente sabe quem é que forma aqui, quem que forma essas fibras? Retina temporal ipsilateral, retina nasal contralateral. Logo, é uma síndrome retroquiasmática. Se eu lesionei tudo, se eu cortei toda a transmissão, eu vou ter uma hemianopsia homônima contralateral. Né? Então imagina aqui, ó, lesionei tudo aqui do meu lado esquerdo. Eu vou ter uma hemianopsia homônima à direita, como você pode ver aqui. Agora sim, Daniel, se a hemianopsia homônima é o todo aqui dessa lesão, e se eu pegasse assim só só pegasse fibra inferior? Não, vou pegar só fibra inferior. Imagina, uma lesão que só pegou ali fibras inferiores. E aí, como é que é a manifestação aqui? Cara, se pegou fibras inferiores, ora, inferior é, é responsável pelo campo visual superior, perfeito? Então, olha só, se o todo era uma hemenopsia, a metade vai ser o quê? Uma quadrantopsia homônima contralateral. No caso, como pegou a região inferior, as fibras inferiores, então a hemenopsia, a quadrantopsia homônima vai ser, então, superior. Esse padrão de campo visual ele é chamado de pie in the sky pela imagem, né? Pela imagem, que é muito sugestiva do nome, né? Fibras superiores, galera, olha só, as fibras superiores, se eu pegasse só parte das fibras superiores, aí fica muito fácil, porque as fibras superiores são responsáveis pelo campo visual inferior.
tá? Então, olha só, se eu tirasse todas as fibras, seria uma heminopsia homônima completa, só a metade, só as fibras superiores, vai ser uma quadrantopsia. Daniel, superior ou inferior? Ora, se são fibras superiores, a quadrantopsia vai ser inferior. No campo visual é o contrário da fibra retiniana, perfeito? Então tá lá. Quadrantopsia homônima inferior, contralateral à lesão, a gente chama esse padrão de pie on the floor. É só isso que você tem que saber de radiações ópticas. Pie in the sky, pie on the floor e a alça de Maia. É isso que você tem que saber. Daniel, tem pupila? Não tem pupila. Atrofia o nervo óptico? Também não. Tranquilo. Por que, Daniel? Porque não, as células aqui já não são mais as mesmas células do nervo óptico. Né? Já, a sinapse aconteceu lá no corpo geniculado lateral, como vocês viram. Ah, não, por que não tem pupila? Porque a pupila ela saiu da via visual lá no trato óptico. Então aqui já não tem mais pupila para ser lesionada. Partindo então agora para o último tema da parte de vias, de anatomia das vias ópticas, que é o nosso córtex occipital. E para a gente estudar ele, a gente tem que ver a parte medial desse córtex. Então, olha só, vamos tirar aqui essa parte lateral, vamos ver só a parte medial do hemisfério direito. E olha só, pessoal, qual é a área primária da visão? Se chama área do córtex visual primário, ou área 17 de Brodmann. Ela que é a área que te dá a visão. Existem outras áreas de associação, áreas que te auxiliam a identificar os objetos. Por exemplo, você vê um objeto, você sabe o que esse objeto é, para que ele serve. São áreas de associação visual. Área 18 e 19. Daniel, qual é a principal causa de lesão dessas áreas? Qual é a principal causa de lesão aqui de córtex occipital? A principal causa de lesão de córtex occipital são os acidentes vasculares encefálicos. É a isquemia desse córtex. E aí, quando a gente pensa em isquemia, a gente pensa logo, bom, quais são as vascularizações aqui? Quais são os vasos importantes aqui? São dois, pessoal. A artéria cerebral posterior e a artéria cerebral média, sendo que a cerebral posterior é a principal artéria que vasculariza o seu córtex occipital. Aprende isso, questão de prova. E olha só, imagina que eu tenho uma lesão na parte anterior aqui do meu córtex visual primário, que fica aqui próximo desse sulco calcarino. Nessa região anterior aqui, cara. Na região anterior é a região voltada para a parte periférica do campo visual. Então, vou ter uma lesão do campo visual periférico contralateral, homônima, né? Contralateral. Então, se eu lesei o lobo direito, eu vou ter uma alteração à esquerda do campo visual. A área periférica do campo visual. Quanto mais eu vou chegando na parte mais posterior, imagina uma lesão bem posterior aqui, eu vou pegando então a área relacionada à mácula. E essa área, pessoal, é muito rica. 80% do córtex occipital está voltado para a mácula. Então a lesão naquela área vai pegar o quê? A parte de visão central. 80% do córtex está relacionado a essa área macular. Então a lesão lá vai pegar quem? A parte central da visão. Quanto mais posterior, então, mais central aí da visão. Os defeitos são extremamente congruentes. Veja, quanto mais eu vou caminhando em direção ao lobo occipital, mais eu vou tendo defeitos congruentes. Mais as fibras de cada ponto visual vão ficando próximas. É uma lesão ali, gera um defeito muito, muito congruente, muito simétrico. Tranquilo, pessoal? Para finalizar, dois epônimos para vocês levarem para a prova de vocês e para a vida. O primeiro epônimo é a síndrome de Balentin e o segundo, a síndrome de Anton. Pessoal, síndrome de Balentin é caracterizada pela simultânea agnosia, apraxia ocular e ataxia óptica. A grande característica é a simultânea agnosia, cara. É você dar, por exemplo, um quadro, uma pintura, e o paciente só conseguir identificar um elemento da pintura. Ele não consegue identificar o todo. Ele identifica um elemento por vez. Ele não consegue ver o todo. Isso é simultânea agnosia, muito clássico de síndrome de Balentin. A apraxia ocular e a ataxia óptica é a dificuldade que ele tem com as movimentações oculares. Ele não consegue utilizar bem essa movimentação ocular. Já a síndrome de Anton, cara, é o seguinte, aquele cara que o córtex ele está destruído, o córtex occipital todo destruído, ele é cego, só que ele fala, doutor, eu enxergo. Ele nega a cegueira. Síndrome de Anton. Síndrome de Balentin, portanto, simultânea agnosia. Síndrome de Anton, eu quero que você lembre, negação da cegueira. Beleza, pessoal? Finalizamos então a aula de vias ópticas, a aula da anatomia das vias ópticas. É um tema mais complexo, mas com os conceitos que nós apresentamos aqui, você vai acertar qualquer questão de prova. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Por favor, comenta lá a aula, dúvidas e sugestões. Nós estamos aí junto com vocês aí para responder qualquer dúvida, para estar aí junto, para a gente conseguir aí cada vez mais adquirir mais e mais conhecimento. Beleza, pessoal? Valeu!